todos. Nós iniciamos a prática com o gesto da coluna, das costas. E esse mudra, ele combina dois mudras, na mão esquerda e na mão direita. Então, nós vamos na mão direita. Nós vamos juntar as pontas do polegar com o dedo médio e com o dedinho. E na mão esquerda, nós vamos colocar o polegar, a falange do polegar, sobre a unha do dedo indicador. Então, você pode já ir montando, né, as posições das suas mãos, e nós, usando esses dois gestos, que combinados se chamam gestos da coluna, nós estamos trazendo um conforto maior, né, para as vértebras, trabalhando na separação entre elas, no alinhamento e no alívio de alguma compressão. Então, ajudando os discos intervertebrais a ganharem mais espaço, né? E se nós sentimos que precisamos trabalhar como um tratamento, né, para a coluna, alguma questão, alguma dor, algum incômodo que esteja acontecendo por algum período, nós podemos utilizar todos os dias como um tratamento, 4 vezes por dia, durante 4 minutos apenas, né? 4 minutos, 4 vezes no dia. E esse gesto, então, esse mudra, se houver também uma situação emergencial, daí nós vamos segurar uma dor muito forte, alguma coisa, segurar até sentir que tem alívio. E na hora que tem alívio, nós relaxamos, né? Então, vamos soltar um pouco para não ultrapassar esses 4 minutos e você simplesmente vá sentindo a sua respiração. E nós falamos um pouquinho agora sobre as questões de coluna, né? Então, muitas vezes, as dores, os incômodos na região da coluna vertebral estão relacionados com depósitos, com sobras, né, com coisas restos, né, de toxicidades e de coisas acumuladas que criam depósitos, né, nas vértebras e causam algum desconforto. E o próprio uso, né? Então, nós podemos ter um desgaste que é natural. Porém, tanto esses depósitos quanto o desgaste natural não seriam suficientes para causar dor. Então, se existe dor, se existe um desconforto muito grande, é porque existe algum desequilíbrio, né? Ou esses depósitos são exagerados, né? Ou o uso foi, ou desgaste exagerado, né? Além do que é esperado, do que é natural. Quando nós nos esforçamos demais, uma jardinagem, por exemplo, muito intensa, muito tempo, de cócoras,
ou mal acomodado, trabalhando, né, no seu jardim, enfim, ou um peso exagerado, além do que a sua constituição dá conta, né? Qualquer esforço, então, em exagero, pode provocar um desequilíbrio em qualquer parte da coluna vertebral, né? Às vezes, a posição da cabeça sempre para baixo, pode causar problema aqui na cervical, né? Então, observar a sua postura e observar não ultrapassar os seus limites, né? Isso, qualquer coluna saudável pode ter uma resposta não saudável nesses casos, né, que nós mencionamos. Também, algum órgão pode estar com alguma sobrecarga, né, não está no seu funcionamento ideal, e esse órgão que tem os seus nervos percorrendo a coluna vertebral pode provocar, então, alguma dor, algum desconforto na coluna vertebral que é relativo, esse desconforto, a alguma questão de um órgão, né? Então, nós temos várias situações que podem causar, que podem perturbar, né, a coluna, causar desconforto, dor. Então, nós precisamos sempre prestar atenção, sempre ter uma presença muito grande no que você está sentindo no corpo, em todos os sentidos, né? Como o seu ser tem se comportado, o que você sente, né? Então, ter uma presença no movimento, uma presença em cada ação, em cada momento, né? Quando você acorda de manhã, você já sente como está o meu corpo, o que está acontecendo comigo, que parte do corpo chama atenção ou não. Então, o que nós precisamos, resolvendo a questão de dor na coluna, nós temos algumas coisas a serem observadas, basicamente. Então, a tensão mental, alguma tensão contínua mental pode trazer dor para a sua coluna, porque vai modificar a posição, a postura, enfim, vai gerar uma tensão em algum ponto. Então, tensão mental contínua ou intensa, não contínua, medos, né? Alimentação pesada, então algo que não foi digerido, então aquela sobra pode estar aí, em algo que você não digeriu. E não só apenas algo que você comeu ou algo que você bebeu, mas algo que você viu, algo que você escutou, né? Uma conversa tensa, um filme tenso, alguma notícia, enfim, qualquer coisa que cause tensão. Então, vai causar uma tensão nesse processo, você não vai digerir em todos os sentidos, né? Não vai ter, então, uma eliminação correta daquilo que é ingerido em todos os aspectos, né? A falta de sono certamente pode trazer problemas para a sua coluna, e a falta de movimento também, um sedentarismo também vai trazer problemas para a sua coluna, né? Então, agora nós vamos executar um mudra das costas, da coluna, e utilizando a postura do ângulo reto entre coxas e
pernas. Essa postura você pode fazer com as pernas sobre a cadeira, ou pode deitar num colchãozinho no chão. Nunca deite numa superfície dura, tenha um pouquinho de acomodação. Pode colocar, por exemplo, 3 tapetinhos, ou ter um colchonete mesmo. E daí colocar suas pernas sobre a cama, o sofá, enfim. Essa posição que nós colocamos as pernas, 20 minutos nessa posição são suficientes para nutrição dos discos intervertebrais, tá? Para lubrificar e para separar, distanciar, restaurar os discos intervertebrais. Então, aqui, dependendo do tamanho da cadeira, você vai colocar uma almofada ou não, né? Mas que procure, então, ter essa acomodação, né? Que faça um ângulo reto. E aqui, você vai procurar acomodar bem as vértebras para não deixar o espaço da curvinha lombar vazio. Então, acomode, se precisar, coloque uma almofadinha aqui embaixo. Então, lembrando, na sua mão direita, você junta as pontas, polegar, médio e dedinho. Na sua mão esquerda, você coloca sobre a unha do dedo indicador, aponta a falange do dedo do polegar. Relaxa as mãos no chão, na cama, ou relaxa assim sobre o seu abdômen, como preferir. A posição da cabeça, você vai colocar uma almofadinha, colocar uma toalha, se a tendência é ficar assim com o queixo elevado. Então, você vai colocar um apoio para aproximar o queixo. E mesmo quem não precisa do apoio para a cabeça, vai trazer um pouquinho de alongamento extra na cervical e aproximar o queixo um pouco mais. Essa extensão cervical vai trazer uma acomodação melhor na área lombar. E aqui você simplesmente vai sentir a sua respiração e ficar o tempo que você sentir necessário. Se for, como eu mencionei antes, uma crise de dor, algo mais emergencial, você pode ficar até que aconteça algum alívio. Enfim, você determina o tempo que é adequado para reacomodação. E se tiver esses 20 minutos, você pode manter a posição das pernas por 20 minutos e pode relaxar as mãos. Não precisa sustentar o gesto das mãos se sentir que tem alívio. Daí vai só sustentar a posição das pernas para ter essa nutrição dos discos intervertebrais. Então, o peito aberto, os ombros distantes das orelhas, relaxe completamente as pernas, não segure o peso, e daí você acomoda aqui a cadeira um pouco mais perto, um pouco mais longe, conforme for o seu conforto na região lombar. E aqui, enquanto sustentamos o mudra da coluna, nós podemos ainda fortalecer com
uma afirmação. Você pode fazer a afirmação que você quiser em relação à sua coluna vertebral. Por exemplo, você pode dizer internamente: minha coluna é forte. Toda a minha coluna vertebral se expande. Todos os espaços intervertebrais são saudáveis e preservados. Minha coluna está alinhada. Minha coluna é forte. Tenho proteção e apoio internamente e externamente. Sou protegida, protegido interna e externamente. Tenho total apoio interna e externamente. E no momento que você for desmanchar os gestos, você expira, solta os dedos devagar, faz uma respiração profunda e vamos então liberar essa posição, né? Descanse um pouco agora com as coxas perto do abdômen. Relaxe, respire, acomodando. Se tiver desconforto no joelho, você segura por trás, se não, você segura pela frente. E devagar, vai rolando para a lateral. Deixa o braço apoiar e devagar vai trazendo o tronco com a ajuda das mãos. Então, após esses movimentos, né? Essa posição para a coluna, nós vamos agora praticar alguns movimentos que nós podemos fazer como a primeira coisa do dia, ou no final do dia. Você pode, inclusive, fazer na cama esses movimentos, tá? Então, agora, se você quiser, pode até fazer na sua cama ou no chão, onde você desejar. Nós vamos abraçar a parte atrás da coxa, aqui na perna direita, iniciando com a perna direita. Se você sentir desconforto, você pode deixar a outra perna flexionada o suficiente para corrigir a curva lombar. Tanto faz, conforme aqui o seu conforto. E algumas respirações, mantendo a cervical longa, mantendo o queixo baixo, os ombros distantes das orelhas, o peito aberto.
Então, sem elevar os seus ombros, relaxando na direção do chão. E soltando e trocando. Da mesma forma, do outro lado, se você preferir, o outro pé fica inteiramente apoiado, dando mais suporte ainda para a região lombar. Por algumas respirações, você segura e mantém. Sente o abdômen livre para respirar. E solta e espreguiça, entrelaçando os dedos. Se não desejar entrelaçar, só leve os braços para trás. Então, levando para trás, e você inspira, empurra as pontas dos pés, empurra as mãos para longe, expirando, relaxa. E agora com os calcanhares, de novo, inspira, alcança o mais longe que puder e relaxa. Solta tudo. Relaxa a respiração, volta e novamente segurando só a coxa direita. Segure por trás para liberar aqui 7 vezes o pé direito, fazendo um movimento circular numa direção e depois na outra direção. E trocando. E mudando a direção. E agora segurando, sustentando os 2 pés apoiados. Nós vamos deixar que o cóccix vá lá longe da sua cabeça. E deixe totalmente achatada aqui a curva lombar. Mantenha os pés paralelos, mais ou menos na largura dos seus quadris, as pontas para frente, não abertas, e nem para dentro. Para frente, com os joelhos alinhados, com o centro dos pés. E nós vamos manter aqui a curva desfeita, engajando, sentindo que traz uma tensão na musculatura dos glúteos, quando você mantém a curvinha desfeita. E mantendo uma tensão na parte interna das coxas, como se tivesse a intenção de juntar uma coxa com a outra, porém sem movimentar em absoluto os joelhos um na direção do outro. Só essa intenção criando a tensão na parte interna das coxas. E mantenha aí. Nós vamos inspirando, elevar um pouco, tirando do chão, então, simplesmente tirando do chão. Mantém o cóccix se direcionando para longe. E inspire, eleve um pouquinho mais, como se estivesse subindo uma escada, como se estivesse a cada inspiração subindo um novo degrau, e daí sustenta por 3 respirações naquele degrau. Inspira e eleva um pouquinho mais. Mantém
a tensão dos glúteos, do abdômen e da parte interna das coxas. Cuida para o queixo se manter baixinho. Completando, de novo, inspirando, e leva um pouquinho mais, um outro degrauzinho. E fica aí, respira por 3 vezes, por completo, não use força nos braços, relaxe, e de novo, mais um degrauzinho, inspire, subindo e permanecendo, expirando, respirando por 3 vezes, e de novo você experimenta se ainda tem mais um degrauzinho para subir, empurrando o cóccix na direção do teto. E mais 3 expirações. E daí você vai, aos pouquinhos, encontrar, a cada 3 expirações, encontrar um degrauzinho a mais para subir. Não exagere, não precisa ir na sua capacidade que você sente que é o limite, que é 100%. Nós evitamos esse esforço exagerado, porque ele é contraproducente, né? Dentro do yoga, mesmo nas orientações da Ayurveda, nós fazemos um esforço antes do 100%. E se nós fizermos a cada dia apenas nesse limite anterior ao limite máximo, o nosso limite vai aumentando aos poucos. Então é importante você não chegar no 100%, porque é respeitando menos de 6%, de 100%, e você vai gradualmente e com segurança e certamente aumentar o seu limite. Então, sustentando lá, e agora nós retornamos. Expirando, você retorna um pouquinho. Na outra expiração, depois de 2 expirações, você retorna um tiquinho mais. Então, estamos descendo a escada com segurança gradualmente. Expire e o cóccix se mantém ainda apontando lá para o teto. De novo, você desce um tiquinho e continua empurrando o cóccix para o teto. Continua sentindo a tensão aqui na parte baixa dos glúteos, na parte interna das coxas, e sentindo o abdômen forte, engajado. Significa que você está utilizando a força de todo o conjunto de todos os músculos do abdômen. E desce um pouquinho mais, enquanto direciona o finalzinho da coluna para o teto. E desce um pouquinho mais. Então, ainda sem repousar a lombar no chão. E desce um pouquinho mais e sente aí toda a musculatura paravertebral que acompanha a região dorsal da coluna já está no chão. E desce um pouquinho mais. Respira 2 vezes antes de descer um pouquinho mais e desce até tocar com as vértebras lombares todas no chão, mas ainda o osso sacro lá no final ainda não está sentindo o chão. E daí finalmente você sente a acomodação
porém mantém a rotação do quadril sem desfazer. Respira lá, sentindo o apoio de toda a coluna. E finalmente, numa expiração, você relaxa a rotação, relaxando os glúteos, relaxando a parte interna da coxa e estende e descansa. Para as pessoas que sentem muita tensão no joelho, ou se o joelho incomoda para sustentar aqui o calcanhar mais perto, né? Nós podemos usar um apoio na dobra do joelho como uma toalhinha. Você pode colocar aqui na dobra do joelho, de cada joelho, uma toalhinha, e isso vai liberar a tensão da flexão do joelho. Então, para quem tem desconforto e sente que essa pressão não é saudável, você usa um paninho, uma toalhinha, algo que proteja bem na dobra e vai facilitar e trazer mais espaço aqui para você poder, com segurança, flexionar os seus joelhos. Então, ainda lá, ou quando você acordou, ou antes de deitar, você vai trazer agora as duas pernas, dá um balancinho bem suave, acomodando e descansando o esforço lombar. E agora mantendo assim, com as coxas perto do abdômen e sem tirar a coluna do chão, mantém lá. Nós vamos estender uma perna de cada vez. Então, estende uma perna, respira 3 vezes e volta. Estende a outra perna, respira 3 vezes e volta. Pode ser que essa extensão não seja possível, então é aonde for possível. Se não dá para estender completamente, você estende aonde sente que não tem desconforto para estender. E daí nós vamos fazer um movimento no quadril, que é o pedalar, para liberar o quadril que ficou ou imóvel durante a noite ou em posições talvez não adequadas, ou que durante o dia todo se movimentou e precisa se reequilibrar. Então, aqui nós vamos fazer a pedalada. Você apoia com as mãos embaixo da região lombar, se for necessário, mantém a posição da coluna com a cervical bem estendida, o queixo próximo do peito, com o travesseiro ou sem, conforme o seu corpo, e pedala. Então, busca, empurra o calcanhar e traz a ponta. Empurra o calcanhar e traz a ponta. Pedalando, e aqui você pode relaxar o abdômen, não precisa fazer nenhum esforço, além do esforço de estender e trazer. Você relaxa para poder relaxar completamente a sua respiração. Então, não prenda a respiração. A própria movimentação das pernas vai naturalmente trazer certa tensão para o seu abdômen. Então, não precisa fazer uma tensão
extra com a sua mente, né? Deixe que o próprio pedalar já traga naturalmente a atenção quando o abdômen é chamado para ajudar nessa pedalada. Então, aqui você está reestruturando, reequilibrando o quadril, os quadris, lado direito, esquerdo, todas as articulações que são responsáveis pelo movimento dos quadris. Completamos esse trabalho e nós já podemos nos virar na lateral e agora utilizando aqui o próprio travesseiro para sustentar a cervical na linha do resto da coluna ou apoiando com o seu braço, deixe os joelhos na linha dos quadris e os pés não ficam perto dos glúteos, os pés ficam afastados, fazendo um ângulo reto, pernas e coxas. E nós vamos movimentar com o pé flexionado, nós vamos elevar, inspirando, voltar, expirando. Então, elevando, então, ângulo reto, coxa, perna e o pé fletido também faz um pequeno ângulo reto. E fazemos esse movimento aonde for, até onde for possível, sem machucar, só liberando, lubrificando e aumentando a amplitude aqui de movimento. Nós podemos fazer umas 7 vezes. E agora nós vamos elevar apenas o joelho. Então, eleva o joelho, traz, eleva o pé, os joelhos juntos e traz. 7 vezes também. Eleva o joelho, eleva o pé. Eleva o joelho, eleva o pé. Mantém o pé fletido. Eleva, eleva, eleva. Isso. Então, esse movimento pode ser lento, né? Bem consciente. E agora nós vamos trazer um pouquinho o joelho mais na direção da cabeça e vamos circular. Então, fazendo 5 vezes um círculo. Respirando, dando total apoio da respiração para o seu movimento. Então, completando, nós vamos inverter o sentido. Então, deixa o joelho ir para mais longe da cabeça e inverte o sentido desse movimento circular. 3 vezes, 4 vezes, tente fazer o maior que puder e sem forçar, sem exagerar, relaxa. E fazemos o outro lado. Então, naturalmente, se você está na sua cama, você simplesmente vira para o outro lado. Então, para não ficar de costas. Então, aqui eu viro e trabalhamos o outro quadril. Abre e fecha. Abre e fecha. Coordene com a respiração, nunca faça movimentos sem o apoio da sua respiração. E agora, joelho e pé. Joelho e pé. Joelho e pé.
naturalmente vocês vão perceber as diferenças, né, entre um lado e outro. Traz e circula, mantendo o pé fletido. E inverte. E descansa. Quando você termina o movimento, esqueci de fazer desse lado, de chamar a atenção de vocês. Então, no final do movimento, você pode trazer aqui a coxa e estender a perna de baixo e simplesmente descansar com o peito na direção do chão, né? Então, aqui terminamos e podendo fazer esse movimento, abraça a sua coxa, estende a perna de baixo e traz o peito mais na direção do apoio onde você está, da cama, do sofá, do chão, enfim. O que faz essa posição? Essa posição é quando existe algum desconforto de ciático, do nervo ciático. Então, isso favorece soltar o nervo ciático. Tá? Nós vamos utilizar agora 2 cintos, ou 2 faixas, 2 toalhas, 2 cordões, enfim, para trabalhar as pernas, e nós podemos fazer os movimentos, as posturas que nós vamos fazer livre, sem o apoio da parede ou com o apoio da parede. Tá? Então, eu vou fazer com o apoio da parede. Você fica à vontade para fazer como desejar. Se você utilizar o apoio da parede, você vai, a aproximação do bumbum e da parede é conforme o conforto de extensão das pernas. Se tem bastante conforto, vai ficar bem próximo, grudar na parede. Se tem um certo desconforto para estender o joelho, fica um pouco mais longe. O importante, então, podemos utilizar uma almofadinha para trazer uma elevação maior, para um apoio maior, tanto na posição livre, coloca lá a almofada apoiando toda a área lombar, ou com o apoio da parede. Se preferir fazer sem, também fique à vontade. Então, nós vamos, por alguns instantes, só deixar as pernas estendidas dentro do seu limite. Então, se você não tem a parede como apoio, pode ser que a sua perna esteja lá mais na direção do chão. E procure ter uma faixa longa, não curta assim, tá? Eu não encontrei outra, mas o correto é que ela seja longa o suficiente para ter apoio do seu braço no chão, não é para fazer força com o braço.
aqui com o braço pendurado, né? Com o braço apoiado, cotovelo apoiado. E simplesmente você segura e deixa que o peso das pernas fique solto na faixa. E se você estiver com apoio da parede, pode deixar apoiado na parede. Se não estiver na parede, naturalmente vai estar com o apoio solto nas faixas. E por alguns instantes, descanse aí, com as escápulas apoiadas no chão, com os ombros apoiados, o peito aberto, distância entre ombros e orelhas. E agora você coloca um pé com o joelho flexionado e trabalhamos uma perna de cada vez. Nós vamos empurrar com o calcanhar, empurrar a parede, ou se não tem a parede, segura com a faixa e faz força com o calcanhar na direção do chão. Se tem a parede, faz força aqui contra a parede. Respirando normalmente. Mantém o pé flexionado. Cuidado para não fazer força com a cabeça, com os ombros, com a coluna, é com a perna apenas. Relaxe o esforço. Descanse o esforço, do esforço. Inspire e na expiração, veja se a faixa pode trazer o pé para longe da parede. Se precisar, você flexiona, microflexiona o joelho. Se não precisar, mantenha o joelho estendido. E sustenta aqui. O ideal seria pelo menos 30 segundos de sustentação. Mas você sustenta agora por algum tempo. Depois você pode fazer e contar e calcular o tempo para fazer igual dos dois lados. E o lado que você sente mais dificuldade, você pode começar por ele e depois repetir. Então, fazer 2 vezes. Faz o lado que é mais teimosinho, faz o outro lado e depois repete no lado que é menos solto. E descansa. E agora, a mesma coisa do outro lado. Apoia. Empurra a parede ou empurra o calcanhar na direção do chão. Muito cuidado para não tensionar o quadril, para concentrar a força no calcanhar. E relaxe os ossos. Inspire e expirando, veja se tem espaço para trazer o pé na direção da cabeça. Relaxe o quadril, relaxe a outra perna, relaxe a cabeça, mantenha a nuca longa, mantenha o queixo baixo e mantenha a extensão
Ótimo. E você vai soltar. Novamente, descanse as duas pernas. E, de novo, segurando com as duas faixas, mantendo os braços apoiados no chão. Nós vamos fazer um movimento como se estivesse devagarinho caminhando. Então, inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. E agora, um pouquinho mais ritmado. Então, se não tem a parede, vai fazer assim, devagarinho. 7 vezes. E descanse novamente. E agora, ou sustentando e forçando os dois calcanhares para o chão, ou empurrando os dois calcanhares contra a parede e já relaxe. Não demore no esforço contrário. Inspirando e expirando, trazendo dentro do seu limite, sem forçar, sem machucar, sem ficar com dor, só sentindo que estendeu, mas que não machuca, que não incomoda. Os braços estão apoiados no chão. E você vai estender um braço, estender o outro braço, segurar um pouco mais perto dos seus pés. E empurrar o nariz para o alto, inspirando e expirando, descendo, voltando. Afunde o queixo mais uma vez e sustente aí com as pernas estendidas e os braços estendidos. Observe se a lombar se deslocou. Se ela se deslocou, você devolve a lombar para o apoio. E na próxima expiração, você descansa lá aonde é mais confortável, pendura de novo o peso das pernas ou apoia na parede se estiver com o apoio da parede. Talvez você perceba que dá para aproximar um pouco mais da parede. Se possível, aproxime um pouco mais. Nós vamos agora trazer um dedão para o outro. E os calcanhares afastados. E vamos deslizar. E agora fazer uma rotação para fora com a ponta dos pés, mantendo o queixo baixo, mantendo a lombar totalmente apoiada, ou no chão ou na almofadinha que você colocou para dar suporte. Também pode fazer na cama e colocar os seus pés
na cabeceira da cama. E agora use o seu abdômen e, inspirando, traga os calcanhares. Expire, junte as pontas dos pés. E agora, na expiração, soltando. Na inspiração, calcanhares. Na expiração, as pontas juntas. Na inspiração, traz os calcanhares. E agora, se puder, desloca da parede. E, de novo, abre e fecha, trazendo os calcanhares. Abre, os calcanhares vão para longe, fecha, os calcanhares vêm para perto. Abre os calcanhares, fecha os calcanhares, abre os calcanhares, fecha os calcanhares. E agora nós trocamos. Nós vamos abrir calcanhar com calcanhar e fechar ponta com ponta. Abrir calcanhar com calcanhar e fechar ponta com ponta. Só mais uma vez. E traz, alinha os pés e descanse. Descanse os braços do cactus. Descanse o dorso das mãos. Relaxe. Se não tiver a parede, você vai precisar segurar e liberar de novo. Braços no chão, peso dos pés contra a faixa. Isso. Relaxe, solte as faixas dos cintos e nós vamos apoiar os pés, mantendo a separação da largura dos ombros. Os pés apontam para cima, não para a lateral. E você empurra um pouquinho e volta. Empurra um tiquinho o cóccix para o alto e volta. Empurra, inspirando, volta, expirando. E relaxe agora os joelhos e trazendo as solas uma para a outra. Descanse. Pode ser que esteja aqui, seus pés estejam mais altos, conforme for o seu conforto, simplesmente abandone o peso dos pés contra a parede. Não precisa forçar, trazer, simplesmente relaxe, tá? E descanse com a lombar bem apoiada. Aproxime agora as mãos nas coxas. Se tiver incômodo no joelho, você vai colocar as suas toalhinhas aqui na dobra do joelho. Aproxime as mãos das coxas, não do joelho, das coxas, com os braços apoiados no chão. Expirando, imagine que quer esticar os braços. Não deixe os ombros subirem para as orelhas, não deixe o queixo subir. Relaxe, inspirando. Expirando, empurre. Relaxe, inspirando. Expirando, empurre. Agora sustente por 3 respirações completas.
Relaxe totalmente as pernas, para os seus braços poderem exercer essa força, levando as coxas na direção da parede. E quando completar suas respirações, devagarinho, relaxando, e libere os braços. Descanse por alguns instantes. E suavemente, lentamente você traz, apoia. E agora, devagar, você vai para a sua lateral direita. Tá? Então, para a sua lateral direita. Apoiando os pés. Até liberar a torção para o lado direito. Você pode retirar devagar o apoio da lombar e mantendo os braços na linha dos ombros, não acima dos ombros. Se sentir que fica muito distante aqui um joelho do outro, você pode colocar a almofada entre as coxas e deixar a mão descansar, apoiando sobre a coxa. E a cabeça pode olhar para o lado oposto. A respiração totalmente livre. E soltando, você inspira e volta devagar. É importante que o peito esteja aberto e que as escápulas se mantenham apoiadas no chão. Descanse um pouco no centro, corrija a posição da nuca, se o queixo subiu demais. Lembre-se que pode ter uma toalhinha embaixo da cabeça, se for necessário, e você agora vai descendo para a lateral esquerda, e quando percebe o ombro elevando e acompanhando o movimento, você interrompe o movimento dos quadris, devolve o ombro ao chão, o ombro oposto, e continua devagarinho, em câmera lenta, sem pressa, encontrando conforto para torcer agora do seu lado esquerdo. E quando sentir que acomodou, que os seus pés descansam e relaxam, se quiser, mantém o peso do braço sobre a coxa. Se desejar, se fica longe um joelho do outro, você utiliza a almofada para ter um apoio físico. Não deixe esse joelho ficar pendurado, deixe que ele encontre um contato. E a cabeça com a nuca bem longa, queixo recolhido,
simplesmente solta para a outra lateral. Olhar para onde você quiser. Se desejar, fechar os olhos, feche os olhos. Relaxe totalmente quadris, abdômen, coluna. Observe a cada respiração os espaços internos que vão se liberando. Expire totalmente antes de se movimentar para retomar a posição central. Descanse. Devagarinho, você inspira e vê se é possível trazer a cabeça para olhar lá nos seus pés e expirando, volta. Quando eleva a cabeça, não tensione o ombro, não aproxime os ombros das orelhas. E você sai da posição e assume a postura do relaxamento final, estendendo todo o corpo e usando, se precisar, uma almofadinha para a cabeça, para relaxar melhor, uma coisa bem baixinha, ou uma almofada lá embaixo dos seus joelhos, o que você desejar, o que for mais adequado e mais confortável para sentir que libera inteiramente o peso. Então, se acomode da melhor forma possível, com carinho do seu corpo, sentindo apoio para a nuca, para a cabeça, sentindo o conforto da expansão do corpo, de acordo com o que for melhor para você. Solte a parte interna das pernas, dos braços, na direção do teto. Solte as palmas, os pulsos do teto, a parte interna dos pulsos. E alongando toda a cervical, relaxando seus olhos, relaxando completamente a boca, liberando o peso das pernas, sentindo que relaxa completamente. Pés, pernas, coxas, joelhos, quadris. Derrube o peso dos quadris. Sinta o relaxamento nas laterais do tronco, nas costelas, nas axilas, no alto das costas. Libere o peso dos ombros. Abandone o peso dos braços, cotovelos, antebraços, pulsos e mãos. Sinta no centro das suas palmas um relaxamento profundo, completo e intenso,
que se transfere lá para o pescoço, para a nuca, e assim como as suas mãos, os seus dedos estão moles, toda a nuca e o pescoço estão moles, toda a cabeça entrega, larga, abandona o peso inteiramente, relaxando profundamente o topo da cabeça, a testa, as têmporas, as sobrancelhas, o queixo, as faces, mandíbula solta, língua mole, olhos moles, e você repousa, assimila toda a conquista de espaços internos, amplos, saudáveis, para toda a coluna, para todos os discos intervertebrais, inteiramente nutridos, limpos, todas as articulações nutridas, limpas, todo o seu corpo, respirando livremente. Cada respiração intensifica a cura. Cada respiração, liberdade. Todo o seu ser se restaura, se renova, incorpora saúde, equilíbrio, liberdade.